Gente, bom dia, boa noite, né, para todo mundo aí, boa sexta-feira para quem está assistindo essa aula aqui comigo ao vivo, para quem vai assistir depois, tem uma excelente aula. A gente vai falar sobre raciocínio clínico em fisioterapia, tá? Então, essa aqui é uma aula inaugural especial que a gente está fazendo, uma aula mais curta, para a gente começar a entrar aí nesse mundo, né, de concurso, de estudos, de rotina e tudo mais. Qual que é a rotina ideal, né, que a gente planeja aqui na mentoria? A rotina ideal é que a gente estude o e-book antes da aula, né? Então, durante a semana que antecede a aula, uma semana ou 2 semanas, dependendo aí do nosso calendário, e que venha, então, né, assistir a nossa aula aqui ao vivo. Quando você assistir essa aula ao vivo, você tem a chance de tirar as dúvidas, né, que você pode ter ficado ali, e também de acompanhar a aula, acompanhar algumas dicas. Bem, pessoal, então a gente iniciando, o que seria esse raciocínio clínico em fisioterapia e como isso pode te ajudar na hora de responder uma questão de concurso, na hora de fazer um concurso? Acontece, gente, que a gente tem que ter o pensamento realmente voltado para o papel do fisioterapeuta, né? Então, como que a gente trabalha? A gente trabalha normalmente é, estudando o conteúdo, né, que a gente estuda na faculdade, conhecendo as doenças, conhecendo a parte teórica. Depois, quando a gente vai atender nosso paciente, a gente avalia o paciente, traça o diagnóstico cinético funcional e, a partir desse diagnóstico cinético funcional, que é o diagnóstico fisioterapêutico, a gente traça as condutas, né, os tratamentos que serão empregados. Então, essa é a nossa rotina de trabalho. E as bancas de concurso, cada vez mais, têm elaborado questões, têm colocado questões nas provas que vão de encontro com essa nossa rotina de trabalho. Então, é cada vez mais comum a gente ver, por exemplo, uma banca que organiza lá uma pergunta, colocando um caso clínico, e a partir desse caso clínico, aí ela pega e elabora, né, as alternativas para a gente assinalar qual é certa, qual é errada e assim por diante. Então, é por isso que nessa aula inaugural a gente vai falar justamente desse raciocínio. A gente vai voltar essa aula especialmente para o sistema músculo-esquelético, né, o ponto que a gente vai abordar, mas a gente tem que entender o seguinte, né? Que a partir desse raciocínio, a gente consegue entender muito dos nossos pacientes, entender muito das rotinas do paciente e também, né, de como responder essas questões, tá? Então, o nosso foco vão ser as lesões musculoesqueléticas, vai ser o ponto principal. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, como eu disse aí que faz parte da rotina do fisioterapeuta, é a gente ter o conhecimento teórico, né? Quando a gente fala em lesão do sistema músculo-esquelético, a gente pode ter lesão de tecido mole e a gente pode ter lesão óssea. Quando a gente falar de lesão óssea, de fratura, a gente vai ter todo um mecanismo de recuperação da lesão que é um pouquinho diferente do que a gente vai falar aqui. Nessa aula de hoje, o nosso foco é falar mais sobre o tecido mole. O que é tecido mole, né? Então, vai desde o músculo, dos ligamentos, do menisco, né? Nas regiões que tem menisco, e assim por diante, né? Dos tendões, das bursas. Então, é esse tecido ali que normalmente está em volta das articulações, né? Periarticular, e que faz parte, então, das principais lesões ortopédicas que a gente tem, né? Das lesões mais comuns e também das lesões que acabam caindo com maior frequência em provas de concurso. Então, quando a gente vai estudar essas lesões, o Dutton, né, que é o principal livro de ortopedia que a gente tem e que as bancas também seguem, ele divide os tipos de lesão em 3 tipos que está aparecendo aí na tela. As lesões agudas, as crônicas e as agudas sobre as crônicas, né? Então, para a gente já começar a delimitar. O que seria uma lesão aguda? Então, as lesões agudas, em geral, elas são resultantes de trauma direto
ou de sobrecarga brusca nos tecidos musculoesqueléticos. Quando a gente pensa nessas lesões agudas, a gente pode pensar nas fraturas, como eu disse para vocês antes, né? Vai estar mais enquadrada ali na lesão do tecido ósseo, né? Do tecido duro, mas também a gente vai ter as luxações, subluxações, os entorses, a gente tem também as contusões, as distensões, só para citar aqui alguns tipos de lesão que fazem parte, né, que tem esse período de lesão aguda. Bem, o fator, né, os fatores que são comuns para essa lesão, se vocês observarem já ali no próximo quadrinho, ó, que eu assinalei, são a inflamação, pode ter degeneração ou pode ter ambos os processos acontecendo, tá? Agora, esse processo, gente, inflamatório, a gente tem que entendê-lo também, né? E vem caindo muito nas provas, tá? E a gente tem que pensar nesse primeiro momento que o processo inflamatório é um momento necessário para a cicatrização do tecido, tá? E a maioria dos sintomas associados com essa inflamação aguda cedem dentro aí de um prazo de mais ou menos 2 semanas no máximo. Claro que vai depender da natureza da lesão, da gravidade, né, do tecido e assim por diante, mas só para a gente ter essa primeira ideia, então aqui a gente tem as lesões agudas. Já quando a gente fala em lesão crônica, né, normalmente a gente distingue a lesão aguda da crônica pelo tipo de trauma, pelo tempo da resposta inflamatória e também pelas diferenças histopatológicas, ou seja, diferenças que vão existir lá no tecido que está passando por esse processo inflamatório crônico. Então, alterações vasculares, alterações celulares, alterações na composição daquele tecido. Só para a gente ter uma ideia, entra para essa característica de lesão crônica as lesões como as tendinites, as tenossinovites, as bursites e as sinovites. Aqui a gente tem um problema, né? Porque muitas vezes esse termo IT, que aparece aqui para a gente, é um termo que ele remete a processo inflamatório ativo, né? Por isso que algumas literaturas e algumas provas vão colocar tendinose, né? Não vão colocar, por exemplo, tendinite. Mas, de maneira geral, pessoal, a literatura coloca esses exemplos para a gente que eu estou passando para vocês, tá? Bem, as lesões crônicas, aí já olhando lá o último quadrinho que está aparecendo aí na tela, envolve, em geral, alguma forma de irritação mecânica, como, por exemplo, a sobrecarga repetitiva cumulativa, ou seja, né, aquele tecido vai sofrendo sobrecarga de maneira constante ali ao longo de determinado tempo. Isso é muito comum, por exemplo, nas DORTs, né, aquelas doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Mas também pode ser por um processo, né, uma mecânica incorreta na execução de um movimento, uma resistência friccional, né? E aí esse grau de incapacidade, esse grau de lesão vai se estender além da capacidade de reparação do tecido, porque muitas vezes esse tecido, na verdade, ele não vai ter tempo de se reparar, né? Ele não vai ter tempo de se recuperar até que uma nova sobrecarga aconteça. Como a gente disse, as DORTs são ótimos exemplos, né, dessas lesões que têm essa característica de crônica. E o último tipo definido pelo Dutton, que são as lesões agudas sobre as crônicas, normalmente, nesse tipo de lesão, a gente vai ter a ruptura abrupta de um tecido previamente danificado ou cicatrizado. Então, às vezes, a pessoa tem uma lesão, né, que se tornou crônica, e aí essa pessoa acaba tendo essa sobrecarga novamente no tecido, e aí ela tem uma nova agudização dessa lesão, tá? Como eu tinha pedido anteriormente, gente, eu peço a gentileza de não riscarem a tela, tá joia? Por favor. Agora a gente vai ficar com esse risquinho aí, daqui a pouco eu faço a correção disso, tá? Então, pessoal, quando a gente vai estudar as lesões, a gente vai justamente caracterizar por esse processo que a gente falou, beleza? Bem, então esse aqui era o primeiro ponto, né,
para a gente observar em relação aos conteúdos, né, que dizem respeito às lesões. E como eu disse para vocês, aqui a gente vai dar destaque especialmente para as lesões musculoesqueléticas, tá? Tendo essa característica. E aí, então, tão importante quanto conhecer a lesão é a gente conhecer esses estágios que a gente, né, trabalha muito, que são os estágios de cicatrização do tecido mole. Então, nesses estágios, pessoal, a gente vai ter 3 momentos para a fase de cicatrização, né? Que é o que a gente está vendo aqui agora na tela. A gente tem o estágio agudo, o subagudo e o crônico. O estágio agudo, ele é caracterizado por 2 processos: o processo de coagulação e o processo inflamatório, o processo de inflamação, que estaria mais relacionado lá àquela inflamação aguda que a gente falou, né? Então, essa aqui vai ser a primeira etapa quando a gente fala na cicatrização do tecido. E muita atenção para essa nomenclatura, porque as bancas, algumas vezes, elas não colocam fase aguda, né, do processo de cicatrização. Ela fala da fase de coagulação, fala da fase inflamatória. Na fase subaguda, a gente tem o processo migratório e proliferativo. Algumas bancas não colocam a fase subaguda, coloca fase migratória, fase proliferativa. E no momento crônico aí, né, da recuperação, a gente tem a fase chamada de remodelagem. Então, muita atenção para esses sinônimos, porque eventualmente não vai aparecer o nome agudo, subagudo e crônico, mas vai aparecer coagulação e inflamação, migratório e remodelagem. Bem, quando a gente fala do processo agudo, normalmente a área ela vai se apresentar vermelha, quente, demasiada e dolorida. Então, a gente relaciona muito com aquelas fases, com aqueles sinais, né, do processo inflamatório agudo, que são os sinais flogísticos, que é uma coisa também sempre importante lembrar. O que é o sinal flogístico? Vocês lembram? São 5, né? Dor, calor, rubor, tumor ou edema e também perda de função, diminuição da função. A dor sempre está presente nesse momento, mesmo sem que qualquer movimento, né, tenha sido realizado. Então, quando a gente fala assim, a gente está falando que a dor acontece mesmo ao repouso. E essa fase principal aí de coagulação e de inflamação, em geral, dura de 48 a 72 horas, podendo durar de 7 a 10 dias. Então, isso aqui que eu escrevi para vocês no slide, gente, é algo que é muito cruel para a gente em prova de concurso, porque esse tempo é muito variável, mas é isso que a literatura traz para a gente. Se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim, ai, pessoal, a fase aguda sempre dura 48 horas, eu ia estar enganando vocês. Tenho que trazer para vocês aquilo que a literatura coloca e aquilo que as bancas podem perguntar também, tá? Então, por isso, essa amplitude tão grande. Eu sei que a gente queria ter uma resposta fácil, né? Mas nem sempre na área da saúde, vocês sabem muito bem disso, a gente tem resposta fácil, né? A gente tem divergência na literatura, a gente tem um corpo, né, que se recupera de uma maneira mais rápida, outro organismo que se recupera de uma maneira mais lenta. Mas vamos lá, pessoal. Então, fase aguda, processo inflamatório, sinal flogístico bem ativo. Fase subaguda, onde a gente tem, né, também chamado de migratória e proliferativa. Normalmente, o paciente apresenta que característica? A dor, em geral, acontece com atividade ou movimento, então não é mais aquela dor em repouso, mas é uma dor que vai ser desencadeada pela atividade, pelo movimento que a pessoa vai fazer, e, em geral, dura de 10 dias a 6 semanas. Estão vendo aí de novo esse tempo amplo? Foi o que eu expliquei agora antes, tá?
E na fase crônica do processo de cicatrização, a gente tem a fase de remodelagem. A dor, em geral, ocorre após alguma atividade. Então, se for um atleta, por exemplo, né, quando a pessoa volta a praticar a atividade, e, em geral, dura de 6 semanas a 12 meses, muito amplo também, eu sei, mas, como eu disse antes, eu tenho que trazer a realidade para vocês, tá? Bem, aqui a gente tem um pouquinho do que acontece em relação ao tecido nessas fases, tá? Ou quais as principais características. Então, muita atenção aqui também, porque as bancas vêm cobrando muito esses pontos aqui, tá? Então, são pontos aí importantes da gente destacar. Quais são as alterações, né, que estão acontecendo lá no tecido em cada uma dessas fases? Então, na fase inflamatória, normalmente eu vou pedir para vocês acompanharem aqui comigo, tá? A gente tem a presença de exudato, né, que é quando tem a saída de líquido, a saída de proteína de dentro do capilar, do vaso sanguíneo, para o tecido intersticial. Nesse período ocorre a ativação do sistema de coagulação sanguínea, a liberação de mediadores químicos, normalmente pró-inflamatórios, a chegada de macrófagos, tá? Vão acompanhar aí comigo. A fagocitose do tecido necrótico, né? Começa a acontecer até por ação desses macrófagos, e também a gente tem a secreção de múltiplos tipos de fatores de crescimento. Então, olha só que interessante, né? Já nessa fase inflamatória, a gente tem o pontapé inicial para cura, né? Para resolução do processo. E isso é importante a gente entender da fase inflamatória. A fase inflamatória, ela é um processo inicial, e sem ela a gente não teria recuperação, né? Então, embora normalmente a gente tome medidas, tanto na fisioterapia como no tratamento medicamentoso, para reduzir, para moderar, né, o processo inflamatório. Por exemplo, a gente coloca gelo, né, para controlar esse processo. A gente pode tomar anti-inflamatório para controlar esse processo. Então, muito embora a gente faça esses procedimentos, essa fase ela é importante. Mas, pessoal, a gente usa o gelo, por exemplo, justamente para o que eu disse para vocês, moderar esse processo, para que não seja um processo excessivo, tá? Mas, bem, esses fatores de crescimento que são, né, liberados vão induzir a formação de vasos, que é chamada de neovascularização, vão induzir a formação de tecidos de granulação, que vai acontecer na fase seguinte. E nesse momento pode haver edema, vermelhidão ou dor, né? Como eu disse para vocês, os sinais flogísticos, tá? Deixar aqui no cantinho não vai caber todo, mas todo mundo já conhece. Fase proliferativa. A fase proliferativa, né, a gente já vai ter, né, o início da regeneração. Nela vai ocorrer a proliferação, especialmente de fibroblasto, que dão origem ao processo chamado de fibroplasia. Nesse período, as células endoteliais se proliferam e resultando em rica vascularização e infiltração de macrófagos. Esse conjunto vai formar o tecido de granulação, que é um tecido importante aí para o processo de regeneração. E, por último, a gente vai ter a fase de reparo. Então, na fase de reparo, é a última fase do processo, a densidade celular e a vascularização diminui, resultando na remodelagem do tecido cicatricial. Então, olha só, né? Fase de reparo ou fase de remodelagem, tá vendo que eu falei aqui embaixo? Então, nessa fase aqui, aquele tecido de recuperação, né, de cicatrização que foi formado, ele vai ser remodelado para cura mesmo, né? Para substituição daquele tecido. Bem, as fibras são realinhadas para aumentar a resistência do tecido e para melhorar o aspecto da cicatriz, né? Isso a gente pensando tanto em lesões externas quanto internas. Mas esses são pontos iniciais aí que a gente tem que ter conhecimento para a gente entender a lesão. E aí, pessoal, as bancas de concurso, elas podem colocar
os mais diferentes tipos de lesão. Pode colocar lesão de ligamento, lesão muscular, pode colocar lesão de tendão, mas essa característica geral aqui que a gente viu é algo comum. Então, por que é interessante estudar isso agora, né? Quando a gente está começando a entrar nesse mundo aqui, né? A se debruçar aqui para depois ir continuando na mentoria. Porque isso nos dá uma ideia bem legal do que vai acontecer nos tecidos, tá? Independente se foi um entorse, né? Se foi uma ruptura muscular e etc. E nos ajuda a responder um grande número de questões, né? Então, para isso, né, que eu trouxe para vocês. Beleza, a gente tem esse conhecimento teórico inicial. O segundo ponto que a gente deve ter aí como premissa, né, no tratamento fisioterapêutico é fazer a avaliação do paciente, né? É saber avaliar o nosso paciente. Bem, como a gente está dando foco aqui para o sistema musculoesquelético, nesse nosso encontro de hoje, eu só vou dar uma pincelada sobre alguns pontos importantes na avaliação em ortopedia, porque é onde a gente estuda, né, o sistema musculoesquelético. Então, no exame físico, a gente pode fazer, né, as fases de inspeção, né, de observação e a fase de palpação, né? Todo mundo acho que conhece isso, ou pelo menos já ouviu falar. Na observação, na inspeção, realmente a gente olha, né, o tecido, a expressão facial, a palidez, a marcha, o uso de aparelhos de locomoção, a postura, e assim por diante, né? A gente observa o paciente. E na palpação a gente já pode fazer alguns testes, né? Como teste de sensibilidade, edema, temperatura, textura, pulso, e os exames de ADM, ativa e passiva, teste muscular, teste especial. Então, aqui só para a gente ter essa pincelada. É na avaliação que a gente vai identificar qual é a debilidade do paciente, qual é o problema que ele apresenta. Então, eu posso chegar lá e ter um paciente que apresenta para mim, por exemplo, como problema o edema, né? E aí, pessoal, isso é importante para mim, porque a partir da minha avaliação, eu identifiquei o edema vai fazer parte daquilo que eu chamo de diagnóstico cinético funcional ou diagnóstico fisioterapêutico, e também esse diagnóstico cinético funcional vai ser a base do tratamento. Então, se eu identifiquei o edema, eu vou colocar, né, o tratamento do edema como um dos meus objetivos. E, é claro, eu vou lançar a mão de condutas justamente que falam, né, que dizem respeito a esse tratamento do edema, tá? Então, eu trouxe aqui também, né, para dar destaque nessa aula de hoje, justamente o edema, já que a gente está dando uma pincelada em alguns pontos, né? Então, o edema é um sintoma importante nas lesões musculoesqueléticas que a gente falou, então, especialmente na fase aguda da lesão, e ele pode ser examinado de diferentes formas. Uma das formas da gente examinar é justamente fazer, né, esse toque que vocês estão vendo aí na imagem, essa pressão, por 10 segundos, mais ou menos, né? E aí depois é retirado. Se fica essa marquinha que a gente está vendo aqui, a gente fala que esse edema é um edema com sinal de cacifo positivo, né? Então, o sinal de cacifo positivo é isso. Bem, nem todos os edemas apresentam cacifo positivo, mas nas lesões musculoesqueléticas é o mais comum da gente ter, tá? Então, hoje a gente está só apresentando aí algumas características, tá bom? O que vai acontecer, pessoal? O edema ele pode ser medido, né? Pode ser classificado em cruzes. Vocês estão vendo aqui que na figura ó, tem uma cruz, duas, três e quatro. Então, é assim que a gente quantifica o edema, né? Então, por exemplo, eu tenho um edema de 1 em 4 cruzes. É um edema aqui, ó, pequeno, menor. Ah, eu tenho um edema de 4 em 4 cruzes. Esse vai ser um edema maior. Vocês podem observar até aqui, pela figura, ó, que o dedo afunda mais, tá? Então, chama atenção para esses pontos,
como pontos importantes aí para a nossa avaliação e que tem tudo a ver com o que a gente falou antes, né? Na lesão musculoesquelética é muito comum a gente ter edema. Só gosto também, sempre que eu falo disso, de chamar a atenção de vocês para quando o paciente aparecer, né, surgir lá para tratamento, ou para quando você estiver fazendo uma prova de concurso, e a banca colocar lá uma questão que fala de um edema unilateral sem histórico de lesão. Então, aqui é uma observação que é sempre importante da gente relembrar. Edema unilateral e o risco de de trombose venosa profunda. Então, isso aqui, gente, é na ausência de uma lesão musculoesquelética, tá? Mas é um ponto que vale a gente criar, né, esse link. Então, olha só, o que é a trombose, né? A trombose é um processo patológico caracterizado pela solidificação do sangue dentro do vaso ou do coração no indivíduo vivo. Sempre que observarmos um edema unilateral, deveremos nos atentar aos sinais e sintomas de TVP. Então, o que chama atenção para TVP? O edema unilateral, o aumento da temperatura da pele, o sinal de Romas, o sinal da bandeira e o sinal de Brancoff, que aí tem a explicação aí na frente, né? Sinal de Romas é um desconforto ou dor na panturrilha quando a gente faz a dorsiflexão passiva, né, do pé. Sinal da bandeira, redução da mobilidade da panturrilha quando comparado a outro membro, isso na palpação. E o sinal de Brancoff é também dor à palpação da panturrilha. Então, isso aqui também sempre gosto de lembrar quando eu faço essa aula. Por quê? Porque a gente tem que estar atento, né? Se aquela questão está falando de um edema por lesão musculoesquelética, ou se aquela questão está falando de um edema, por exemplo, por conta do risco de uma TVP, tá? E aí esses sinais são importantes. Em relação à amplitude de movimento, então, amplitude de movimento também é um outro fator importante da gente avaliar quando a gente vai pensar, né, nessa avaliação, especialmente com foco no sistema músculo-esquelético. A gente pode avaliar a amplitude de movimento ativa, solicitando que o paciente faça determinado movimento, e a gente pode avaliar a amplitude de movimento passiva, né? Então, aqui, pessoal, não vou falar qual que é para fazer, né? Mas o que é importante a gente saber para a prova, tá? Então, normalmente, as bancas, elas vêm perguntando, dentro desse exame passivo, sobre sensação final, tá? Então, deixa um asterisco aí. Movimento osteocinemático. Movimento osteocinemático é um movimento grande, né? Que eu sempre falo, flexão, extensão, abdução, adução, e os movimentos acessórios, que já são os movimentos pequenos, os movimentos artrocinemáticos, que pode ser avaliado. Mas vem me chamando a atenção muito dessas perguntas sobre sensação final, que é observada, então, essa sensação final, quando a gente faz a avaliação da ADM de maneira passiva. O fisioterapeuta vai lá, né, e posiciona o membro do paciente em determinada ADM. A gente tem sensação final normal e a gente tem sensação final anormal. Ou seja, gente, o que é essa sensação final, essa sensação terminal? É quando a ADM não vai mais, né? O osso ali, né? O contato dos ossos, pode ser essa, chegou ao seu limite, a articulação chegou ao limite. Então, vou pegar aqui o cotovelo, ó, eu vou esticar o cotovelo, e esse aqui é o máximo que o meu cotovelo estica. E isso, então, é a sensação terminal. Na verdade, o que o fisioterapeuta vai sentir, né? Quando reproduz esse movimento. O que é uma sensação terminal normal? É a sensação óssea, por exemplo, produzida pela aproximação dos ossos. Se a gente faz o cotovelo aqui, né, é um exemplo de amplitude de movimento na extensão, onde a gente tem sensação final óssea. Por quê? Porque o olecrano ele vai se ligar ali, né, na parte final do húmero e vai encaixar, e a partir dali não vai esticar mais, porque tem essa aproximação óssea. Mas a gente também pode ter
A sensação terminal elástica, produzida pela unidade miotendínea e que pode também ocorrer com encurtamento adaptativo. A gente tem a aproximação de tecidos moles, produzido pelo contato de duas massas musculares de ambos os lados da articulação em flexão, e aí, né, a amplitude excede outras restrições. Aqui é bem fácil de exemplificar também no cotovelo, tá? Estou falando desses que eu consigo mostrar para vocês, né, gente? Que é quando a gente faz a flexão. Então, quando eu faço a flexão do cotovelo, o que que acontece? A massa do bíceps se encontra com a massa dos flexores, e isso dá essa aproximação dos tecidos moles. Isso é normal, né? O que limita a essa amplitude de movimento da flexão, é um dos motivos da limitação da flexão do cotovelo. E a sensação capsular produzida pela cápsula, por ligamentos, né? Quando chega lá no final do movimento. Mas a gente também tem a sensação terminal anormal. Então, anormal é o que vem mais caindo nas provas, chamando a atenção desse ponto para vocês, tá? Então, a gente tem a sensação elástica, que produzido, né, por um rebote das superfícies articulares, quando, por exemplo, a gente tem um disco ou um menisco intraarticular, e tem que a impressão, né, quando a gente faz esse movimento, normalmente tem um disco lesionado, menisco lesionado, se a gente forçar um pouquinho mais, aquela estrutura vai entrar em colapso. Tem também a sensação pastosa, quando tem a presença de líquido viscoso ou sangue dentro das articulações. A espasmódica, produzidas por contrações musculares reflexas e reativas, em resposta à irritação de um nociceptor, né? O que predomina nas estruturas articulares e no músculo. Então, tem essa impressão que nada irá ceder, né? Mesmo se você forçar um pouco mais. Eu não sei se vocês já viram, mas algumas pessoas, quando estão com dor, né? E a gente vai fazer o movimento, elas têm uma contração muscular, assim, elas seguram, e às vezes não é porque ela quer que ela segura, né? Ela faz essa contração justamente por conta da reação reflexa do tecido. A sensação vazia, eu acho que entre todas, é a que eu mais vi aparecer nas provas. Ela é produzida unicamente pela dor, então, quando o paciente não permite, né, que a gente faça o movimento, né, teste a amplitude de movimento passiva, porque o paciente sente dor. E a sensação dura é quando tem atrito de partes rígidas. Então, aqui chamando a atenção de vocês para esse ponto também, que é um ponto que vem caindo nas provas, é um ponto que nem todo mundo conhece, né? Então, depois você veja aí se você conhecia essa classificação e que as bancas vêm cobrando. Então, é interessante da gente ler, da gente revisar e sempre, né, consultar. Bem, ainda falando em ADM, né? A ADM ativa e passiva é medida por meio do goniômetro, que também eu acredito que todo mundo que esteja aqui vendo a aula conhece. E a gente tem uma tabelinha com os valores de ADM, que seriam as ADMs normais para cada movimento, né? Aqui, pessoal, eu não vou ficar passando todas, lendo todas, mas eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: é extremamente importante para uma prova de concurso a gente conhecer as ADMs normais, tá? Tem banca que pergunta diretamente, qual é a amplitude de movimento da flexão do joelho, por exemplo, tá? E tem bancas que, de maneira mais sutil, colocam uma alternativa lá no meio da questão que fala justamente sobre essa amplitude. Então, acho extremamente importante. Esses números, então, aqui, ó, esses quadrinhos com amplitude de movimento, são pontos que eu também destaco para vocês e que eu falo assim: olha, pessoal, é importante estudar. É feijão com arroz do fisioterapeuta, né? A gente estudou isso na faculdade, a gente deve conhecer isso para trabalhar no nosso dia a dia, mas nem todo mundo está atuando nessa área, está vendo esse tipo de informação constantemente. Então, deixa aí como um ponto importante para a sua revisão, tá? E aqui, na sequência, gente, eu coloquei algumas figurinhas, né, na aula, que vocês depois podem acompanhar com mais calma,
que falam sobre a posição do goniômetro, que falam não, né? A gente visualiza a posição do goniômetro e como é feita a medida da amplitude de movimento. Isso aqui é mais raro de cair nas provas, tá? Então, não são todas as bancas que perguntam, né, sobre esse tipo de questão, mas algumas perguntam. Como a gente ainda não sabe que banca vai organizar, né, o concurso, a gente pega e faz o quê? A gente pega e dá uma olhada nisso aqui, deixa guardado, e depois da banca definida, ou para quem já estivesse preparando aí para um concurso que tem banca definida, procure questões anteriores dessa banca e observe se elas costumam cobrar essa descrição, né? Que eles podem colocar assim na questão. Então, vamos só pegar esse exemplo aqui da abdução do ombro. Paciente em pé ou sentado, braço fixo, né? Próximo ao tronco, braço móvel, acompanhando a linha do membro superior, o eixo ou fulcro bem posicionado anteriormente na articulação do ombro. Então, tem bancas que perguntam isso ainda, tá? Mas é mais raro de acontecer. As medidas, isso cai bastante, tá bom? Mas as posições de exame cai pouco. Então, qual que é a minha recomendação? Para você, nesse momento, não gastar muito tempo e muita energia com um assunto que talvez não apareça nas provas, deixa isso aqui guardado para você aprofundar, caso você identifique que a banca que está organizando o seu concurso costuma perguntar sobre isso, porque não são todas que perguntam, tá? Então, aqui só para ilustrar alguns pontos que a gente, né, leva em conta, considera, quando a gente está falando em avaliação. Então, a gente adquire conhecimento teórico, a gente avalia. O que, que a gente faz na sequência, né? Então, a partir dos resultados que a gente teve na nossa avaliação, a gente determina o diagnóstico cinético funcional, que é o diagnóstico fisioterapêutico, tá? Tomem cuidado aqui, porque não é o diagnóstico clínico, não é a doença que a pessoa teve, mas é as alterações que apareceram na avaliação. Então, por exemplo, eu posso ter um diagnóstico clínico, um diagnóstico médico de entorse do tornozelo, mas eu tenho como diagnóstico fisioterapêutico, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, tá? Diminuição de ADM, tá? Então, é o que o paciente apresenta como consequência daquela lesão, daquele trauma, daquilo que aconteceu com ele. Diminuição de ADM, diminuição de força, edema, dor, isso vai variar de acordo com o quadro. De qualquer forma, a partir da avaliação, eu identifiquei a redução de ADM. O meu objetivo vai ser o quê, gente? Melhorar, vamos colocar assim de maneira bem simples, né? Melhorar a amplitude de movimento. Então, aí tem uma linha direta e eu tenho que pensar em condutas que melhorem essa amplitude. Então, o que eu posso usar de conduta para melhorar a amplitude de movimento? Eu posso, por exemplo, usar o exercício ativo, lá da cinesioterapia, o exercício passivo, o alongamento. Então, quando a gente fala, né, que é importante desenvolver esse raciocínio clínico, qual que é a minha dica para vocês sempre, gente? Que vocês pensem em fisioterapia dessa maneira, nessa linha. E acreditem, isso ajuda muito a responder questão. Isso ajuda muito a clarear, né, questões de concurso que colocam um caso clínico e que pergunta lá sobre fisioterapia. Muitas vezes a gente estuda em caixinhas e a gente precisa estudar. Então, por exemplo, a gente tem uma aula de avaliação, certo? E a gente tem uma aula lá onde a gente estuda condutas, a gente estuda cinesioterapia, por exemplo. Algumas bancas de concurso vão perguntar, ou algumas questões de concurso, vão ter perguntas sobre avaliação. Outras questões vão ter perguntas sobre conduta, mas existem questões também que associam as duas. E a gente vê isso muitas vezes nas bancas que a gente considera mais complexa, tá? Então, se a gente pega a questão, né, da FGV, da FCC, se a gente pega a questão da Sebrasp, normalmente eles fazem isso. Eles associam a avaliação que foi encontrado
com a conduta. E aí, pensando dessa forma, né, trabalhando esse raciocínio clínico, fica mais fácil da gente responder, tá? Agora, para o sistema músculo-esquelético, a gente segue alguns princípios da intervenção fisioterapêutica. Então, esses princípios também, eu elaborei, né, essa aula com base no Dutton, que eu falei para vocês, né, que é o livro aí, a Bíblia de Ortopedia, que a gente usa como Bíblia e as bancas também, e ele prega, pessoal, que a gente tem alguns princípios do tratamento. O primeiro princípio é o controle da dor e da inflamação. Então, quando a gente pensa, né, numa lesão musculoesquelética, a gente avaliou, a gente identificou, é uma lesão aguda lá, está acontecendo todos aqueles processos no tecido de vasodilatação, extravasamento de líquido e tudo mais. Qual é o tratamento recomendado, tá? Então, se a gente quer promover controle da dor e da inflamação, normalmente a gente usa aquele protocolo que é o chamado protocolo Priceman, né? Que é a sigla em inglês para proteção, repouso, gelo, compressão, elevação, terapia manual, mobilização precoce e medicamentos. Não é sempre, gente, que a gente vê essa sigla inteira, tá? Algumas vezes a gente vê Price, algumas vezes a gente vê Rice, mas aqui a gente está vendo ela completa, algumas bancas podem perguntar diferente. Então, nessa fase inicial aguda, que vai mais ou menos da lesão até 3 dias, lembra que eu falei que esse tempo é variável? 72 horas, né? Mas pode ser mais. O paciente está como? O paciente está com edema, dor, a palpação e o movimento. Quais são os tratamentos fisioterapêuticos mais recomendados nesse momento? Crioterapia, para diminuição do edema e da dor, né? E para diminuir a formação do edema, fazer vasoconstrição. Também a gente usa muito a estimulação elétrica, aqui no caso, para diminuir a dor, é o TENS, a compressão intermitente para o edema, o laser de baixa potência, e esse repouso aqui, que faz parte do protocolo que eu disse anteriormente, que a gente pode utilizar também, né, para preservar o tecido, para proteção e para dor. Então, esse é o primeiro princípio, tá, gente? Controle da dor e da inflamação. Segundo princípio, melhorar, né, e controlar a resposta inflamatória. Mas aqui a gente já está pensando, né, em como ajudar a promover o processo de cicatrização. Então, nesse momento aqui, a gente já saiu da fase mais aguda. O paciente está como? O paciente apresenta diminuição da dor, né? Diminuição do edema, a região ali lesionada ainda está quente ao toque, a palpação e o movimento ainda é doloroso. Nessa fase aqui, vocês vão observar que as condutas iniciais são mais ou menos a mesma. Crio, estimulação elétrica TENS, né, para dor, compressão intermitente, laser, mas a gente já pode começar algumas atividades de amplitude de movimento, então a mobilização precoce, que em se tratando de cinesioterapia é a primeira modalidade que entra, porque o que está para cima aí é o quê? É termoeletrifoto, né? Recurso lá que a gente estuda na termo, na eletro e na foto. Ainda pensando em promover o processo de cicatrização, a gente tem a fase de reparo fibroblástico, né? Que já vai ter a fase um pouquinho mais avançada, de 4 a 10 dias após a lesão. O que o paciente apresenta? Palpação e movimentos dolorosos e edema, ainda normalmente tem um resquício de edema, né? Ainda tem um pouquinho de edema ali. Nessa fase, pessoal, que já saiu da fase aguda, eu posso até usar a termoterapia para melhorar a circulação sanguínea, a estimulação elétrica, o laser, a compressão intermitente, e aí a gente vai observar o seguinte, ó, eu começo, né, já comecei antes a amplitude de movimento, e eu retomo o fortalecimento. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês qual que é a sequência, né, do treino de fortalecimento que a literatura recomenda, né, que é importante a gente conhecer aí para as provas. E no processo final, que é a fase de maturação de remodelagem, de 7 dias, mais ou menos, até a recuperação final, o paciente pode se apresentar com edema, palpação sem dor e diminuição da dor ao movimento.
né? Então, o paciente já está lá se recuperando. Nessa fase, pode-se utilizar o ultrassom para aquecimento de tecidos mais profundos, melhorar a circulação, a estimulação elétrica, né, para ajudar na dor, para ajudar na recuperação da força, laser, diatermia por ondas curtas, por micro-ondas, né, calor profundo, e aqui vem ó, amplitude de movimento, fortalecimento e atividades funcionais. Aí você pode falar assim, professora, na prática clínica, a gente quase não vê mais utilizando ondas curtas e micro-ondas, por exemplo. Eu sei, pessoal, mas as bancas colocam nas provas, tá? Então, eu sempre vou repetir algumas coisas aqui para vocês, em diferentes temas. Eu vou falar para vocês, olha, esse tipo de tratamento aqui, por exemplo, a gente quase não vê sendo mais utilizado na realidade do dia a dia do fisioterapeuta. Mas se a banca coloca na prova, né? Se as bancas colocam na prova, a gente tem que falar aqui, porque o nosso objetivo aqui é estudar para concurso. O nosso objetivo aqui é acertar as questões da prova, a gente acertar o maior número possível de questões, tá? E o princípio 3, gente, é o princípio do fortalecimento que o Danton coloca. E aqui nessa tabelinha, ele coloca até bem específico qual a sequência que a gente segue de fortalecimento. Também vou falar para vocês que a maior parte das bancas não pede com esse nível de detalhamento, mas se a gente se depara com uma banca mais exigente, como a FGV, essa tabelinha aqui, ela se torna extremamente importante da gente conhecer, da gente revisar, tá? De maneira geral, pessoal, como é que é a sequência do fortalecimento? Se a gente pegar aqui os itens 1, 2 e 3, por exemplo, a gente está falando exercício isométrico e a progressão do isométrico, mas é o primeiro tipo de exercício que a gente faz. Depois, a gente passa para os exercícios isotônicos, né? Sendo que começa com um arco de movimento pequeno, depois em múltiplos ângulos, passando para o submáximo, e aí depois passando, né, para a amplitude de movimento completa. E na fase final, já treina a ADM específica, por exemplo, da função, do esporte que a pessoa pratica. Então, aqui também eu vou deixar para vocês como uma fonte aí de conhecimento. De maneira geral, a gente pode pensar primeiro isométrico, depois o isotônico, ok, mas bancas mais exigentes vão cobrar de vocês, muitas vezes, um detalhamento maior, como a gente está vendo aqui, tá? Então, fica aí também como uma ferramenta de revisão. E para finalizar, pessoal, essa nossa conversa inicial, um outro ponto, né, que eu acho extremamente importante, tendo essa visão geral que é a nossa proposta hoje, né, é a gente conhecer os componentes de um programa de reabilitação. Então, quando a gente fala especialmente da cinesioterapia, a gente vai ter alguns componentes, né, que acompanham aquelas fases da lesão que a gente viu. No comecinho, a gente fazia só o uso de recurso de eletro, aí começou, lembra? Amplitude de movimento, fortalecimento, e como é que segue isso, né? Então, quando fala da fisioterapia, uma das primeiras ferramentas que a gente usa depois de uma lesão musculoesquelética são os exercícios de amplitude de movimento. Então, normalmente a gente começa com os exercícios de ADM ativa e passiva, né? Que é a amplitude de movimento mesmo, a mobilização, segue com o alongamento e com as mobilizações e manipulações articulares. Então, aqui está numa sequência realmente, né? Do que você faria primeiro, aí depois que passa um tempo, né? O paciente está melhor, você vai colocando os elementos, tá? Não que necessariamente todo mundo vai ser assim, tá, gente? Mas eu estou dizendo para vocês que a literatura recomenda para a gente que siga essa sequência, tá? Durante as fases de reabilitação. Em relação à força, né? Então, ó, lembra que eu falei? Primeiro o isométrico, depois o isotônico, começando com o concêntrico, depois o excêntrico.
Aí, quando é o caso, os exercícios isocinéticos, e eu falo quando é o caso, por quê? Porque não é tão comum no Brasil a gente ter acesso aos aparelhos isocinéticos e também não costuma aparecer tanto nas provas. E, por último, os exercícios de estabilização, que já vão ser exercícios mais complexos, que vão envolver coordenação, mudança de direção e assim por diante. Bem, faz parte do nosso processo de reabilitação, muitas vezes, treinar o equilíbrio, então é um componente do programa de reabilitação, treino de equilíbrio, com progressões de cadeia cinética, aberta e fechada, olhos abertos e olhos fechados, progressão de superfície estável e instável, plano simples e plano múltiplo, e movimento simples e movimento múltiplo, né? Às vezes a gente mexe só um braço, vai mexer dois braços, uma perna e assim por diante. No treino de equilíbrio também, a gente tem muito claro isso, né? A gente vai aumentando a complexidade do exercício para a gente poder ir desafiando o equilíbrio do paciente, né? E dessa forma a gente vai, então, conseguindo aumentar essa complexidade. Por exemplo, começar os exercícios, o treino numa superfície estável, o solo, e passar para uma superfície instável, que é uma prancha de equilíbrio, por exemplo, uma cama elástica, tá? Bem, ainda como programa de reabilitação, o treino do controle neuromuscular, ele é sugerido para a gente ter melhor controle das atividades. Isso a gente faz com treinamento excêntrico ou com ênfase, né, na fase excêntrica, com treinamento com intervalo de repouso baixo e repetição alta, e com treino pliométrico. Desses aqui, o que a gente vê mais aparecendo nas provas também é o treino pliométrico, né? Atualmente é isso que destaca. E por último, gente, nesse nosso processo de reabilitação das lesões do sistema musculoesquelético, o paciente começou lá, fazendo termoeletrofoto, da maneira como a gente falou, aí ele fez a recuperação de ADM, aí ele fez o fortalecimento, ele treinou o equilíbrio, a propriocepção, aí ele treinou o controle neuromuscular, né, o treino pliométrico, por exemplo, e aí, por último, vem os movimentos funcionais, tá? Então, se for o caso, a progressão da marcha conforme apropriado, se a gente pensa num paciente que teve uma fratura de fêmur, por exemplo, né? Nessa etapa aqui, depois dele passar por todo esse processo, é que a gente vai pensar na mudança, por exemplo, né, de um andador para uma bengala, aqui a gente só sugerindo, tá? Exercício cadeia cinética fechada, treino de agilidade neurodinâmico, movimentos do tipo funcional com velocidade total e programas de esporte intervalado. Então, essa é a fase final desse programa, né, desses componentes de um programa de reabilitação, que são, então, sugeridos por Dutton, né, que é o principal livro que a gente tem acesso, tá? Pessoal, eu já vou olhar o chat, já vou responder as dúvidas. A princípio, né, essa aula aqui era para a gente dar essa pincelada para vocês, né, sobre esse raciocínio clínico, como a gente pensa, e já também respondo, né, mais dúvidas que vocês tiverem, caso vocês tenham mais dúvidas aí, para tirar a respeito da mentoria e tudo mais, tá? Bem, a gente está começando hoje, né, a nossa mentoria oficialmente. Essa é uma aula aberta para o aluno que quisesse participar, foi convidado a participar, tá? E as nossas aulas, elas vão acontecer mais ou menos nesse modelo, tá? As próximas. Então, o e-book 1, né, que é o inicial mesmo, a gente vai fazer a aula na semana que vem, na sexta-noite, no sábado. Qual que é a recomendação para vocês, gente? Leia o e-book, assista os vídeos gravados, responda as questões nessa semana. Então, toda semana a gente tem uma meta. Essa é a nossa meta, para a gente chegar na aula que vem, na sexta-feira que vem, e assistir a aula com mais clareza, criar uma rotina de hábito de estudo. Os assuntos, eles começam menos complexos e depois eles vão ficando mais complexos, tá? Daqui a pouquinho eu já respondo o chat, tá, gente? Só preciso